Atos 1, a partir do verso 6. Então os que se haviam reunido consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando vir o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus levado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem encobriu a vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, surgiram junto dele 2 homens vestidos de branco, e lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Atos capítulo 1, do verso 6 até o verso 11. Pois bem, nos evangelhos nós temos o ministério terreno de Jesus, o seu nascimento, a sua apresentação no templo, o seu batismo, os seus ensinamentos, os milagres, a sua prisão, condenação, os açoites, a sua crucificação, a sua ressurreição, e a sua morte e a sua ressurreição, né? Morte, sepultamento e ressurreição. E mostra também depois Jesus ele ressuscitando e aparecendo aos discípulos. E a Bíblia fala que ele, no intervalo de 40 dias da sua ressurreição até a sua ascensão, ele aparecia aos seus discípulos esporadicamente. E agora nós estamos lendo o livro de Atos e aqui nós vemos a ascensão de Jesus aos céus. Ou seja, ele retornando a sua eterna glória. A glória que ele sempre teve desde a eternidade. E Lucas, que é o escritor de Atos, ele descreve, ele estava reunido com alguns dos seus discípulos, né? Centenas deles, reunidos no Monte das Oliveiras, e os discípulos estavam a perguntar a ele se ele haveria de restaurar o reino de Israel, ou seja, ele ia livrar Israel do controle e do domínio dos romanos, de César, de Herodes e do imperador, enfim, se Israel seria livre do jugo dos romanos, como foi do jugo egípcio, como foi do jugo babilônico, do jugo assírio, e a expectativa deles então era esta. A princípio era que Jesus surgisse como um libertador do perfil de Davi, do perfil de Gideão, do perfil de Jefité, do perfil até mesmo de Moisés, né? Aqueles libertadores que livrou o povo da opressão de outros povos que estavam oprimindo, né? Dessa feita, o opressor era Roma. Então eles perguntou: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus lhes afirma que eles não deviam preocupar com aquilo. A vós não compete saber os tempos ou as estações que o Pai determinou pelo seu próprio conselho. Ou seja, tem um tempo determinado por Deus que ele vai livrar e vai estabelecer todas as coisas do jeito que tem que ser, não é? Isso aí o homem não pode fazer nada. Então ele disse: vós não compete saber, né? Tipo assim, não preocupa com isso agora não vos compete saber, o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas foca numa coisa: recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser meios testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus disse a eles, né? O foco de vocês é serem testemunhas, serem minhas testemunhas. Eu já disse, repito, não é para ser advogado, não é para ser juiz, é para ser testemunha de Jesus. Esse é o papel do cristão, apenas isso, simples assim, basicamente isto, e a gente tem que descansar nisso, né? Ser testemunha, o que se requer de testemunha? A verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. É simples ser cristão, né? É simples, é ser testemunha de Jesus, pronto. E o verso 9, tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado a alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem encobriu da vista deles. E agora Jesus ele começa a sair do chão, né? Literalmente sair do chão, não é sair e levantar 5 centímetros, 10 centímetros, né? Igual nos shows, né? Manda sair do chão, mas não fica nem um segundo fora do chão, né? Sobe um pouquinho, já volta rapidinho. Quem pula mais alto, pula uns 10 centímetros, sai do chão poucos centímetros, em fração de segundo já volta para o chão de novo. Mas Jesus ele começou a sair do chão, não é? E não voltava para o chão. Ele foi subindo,
elevado-se às alturas, e os discípulos olhavam, né? Olhavam para cima, contemplavam a ascensão de Jesus, contemplavam Jesus subindo. Parece que não foi uma coisa muito rápida, foi algo mais lento, pela narrativa do verso Atos 1:9, né? Enquanto, tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam. E ele foi subindo, até que uma nuvem o encobriu à vista deles. E então eles contemplavam, viam Jesus subindo, até uma nuvem cobrir Jesus à vista deles. E eles estavam com os olhos fixos no céu, verso 10, enquanto ele, Jesus, subia. E então nessa cena, nesse cenário, os discípulos olhando para cima, olhando para o alto, com os olhos fixos no céu, vendo Jesus ser elevado, Jesus subindo, Jesus deixando a terra, né? Certamente cumprindo o Salmo 24, e de repente no meio dele aparecem dois varões, ou dois homens, né? A tradução de varão é homem, não tem nada espiritual na palavra varão, significa homem. Esses homens, esses varões eram anjos, dois vestidos de branco, e eles disseram aos discípulos: por que você, homens galileus ou varões galileus, porque a maioria daqueles discípulos ali, eles vieram do norte de Israel, da Galileia, para Jerusalém, né, seguindo Jesus, por ocasião da Páscoa, onde Jesus também foi morto, crucificado e ressuscitou. E agora lá no Monte das Oliveiras, certamente a maioria ali eram galileus, e os anjos disseram a eles: por que vocês estão contemplando as alturas? Por que vocês estão olhando para cima, olhando para o alto? E aqui está a grande esperança do cristão da Bíblia, cristão, não é cristão da religião, não é cristão nominal, não é cristão que está centrado no evangelho horizontal, evangelho social, evangelho humano, mundano. Não é isso não, evangelho de cima do alto do céu. Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Não é? Coisa linda. Recapitulando então, Jesus ele está saindo do chão, saindo da terra, subindo, os discípulos com os olhos fixos para o céu, vendo Jesus subir, até que uma nuvem cobre Jesus da vista dele. Jesus retorna à sua eterna glória e aparece no meio daqueles varões, daqueles homens, dois homens também, aparentemente homens, mas eram anjos, vestidos de branco, trajes brancos, e falam com ele: por que vocês estão olhando para cima? O que vocês estão contemplando? Esse Jesus, que do meio de vós, que dentre vós foi elevado para o céu, retornará, ou seja, há de vir do céu para a terra, do mesmo modo como viste subir. Essa é a grande esperança do cristão, né? O retorno de Jesus, a volta de Jesus. Por que nós falamos volta? Porque ele já esteve aqui na terra uma vez, né? A primeira vez que ele esteve aqui como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para ser sacrifício, veio para se entregar à morte, veio para receber nossos pecados, a nossa condenação, a nossa culpa, as nossas doenças, nossa enfermidade, tudo foi sobre ele. É o Cordeiro vicário e expiatório. Ele nos substituiu, recebendo sobre si a punição que era sobre a humanidade, sobre nós. E aquele que crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então esse Jesus que veio a primeira vez, ele voltará agora como rei. Ele voltará agora não mais como cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. Ele não voltará mais como advogado, mas como juiz dos vivos e dos mortos, para julgar toda a raça humana, não é? Julgar a todos. E ele então virá, do mesmo modo como viste subir. Então a nossa grande esperança é essa. Não é? Nossa maior esperança. Isso ninguém pode tirar de nós. Não é? Jesus falou assim: não tem mais os que matam o corpo, não pode matar a alma. Tem menos aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E o inferno onde o bicho morre, o fogo não apaga. E para encerrar, eu quero citar aqui 1 João capítulo 3, verso 2. Filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque tal como ele é, nós também o veremos. Então Jesus há de manifestar mais uma vez, e nós também seremos semelhantes a ele, porque do jeito que ele é, tal como ele é, nós o veremos. Então, querido, o que há de mais importante na vida de qualquer ser humano é estar de pé diante do Senhor Jesus, para vê-lo, contemplá-lo e recebê-lo como rei,
como Senhor e como governador de todo o universo, né? O grande Senhor Jesus, o Rei no reino de Deus. Tudo que se pode, tantas coisas se pode perder nessa vida e traz tristeza, né? Perder uma viagem, perder uma boa oportunidade de negócio, são coisas que realmente trazem uma certa chateação. Perder uma série de coisas boas, né? Perder o trem, né? Mineiro não perde. mas perder o imóvel que mora, perder uma série de coisas tristes de se perder, mas pior de tudo é perder a eternidade com Cristo. Nada, isso é inegociável, nada nessa vida vale a troca pela eternidade com Cristo. Então, apegue-se ao Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aqui nós vemos Jesus se manifestou aos discípulos, cumpriu o seu ministério e no final ele disse: Pai, está consumado em tuas mãos, entrega o meu espírito. Morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu por 40 dias aos discípulos e no final dos 40 dias aconteceu isso aqui que nós lemos. Ele reuniu os discípulos no Monte das Oliveiras e subiu ao céu à vista deles. É a nossa esperança, né? Tal qual Elias, que ele subiu ao céu numa carruagem de fogo, tal qual Enoque, que andou com Deus e não foi visto mais. A esperança do cristão está na volta de Jesus e no arrebatamento da igreja. Apegue-se com Jesus, apegue-se com a Bíblia. O maior contato que a gente pode ter com Deus e com o céu é através da Bíblia. O maior contato. O que tem de mais palpável, tem de mais concreto para nosso contato com Deus é a Bíblia. Então, se você está desprezando a Bíblia, você está desprezando o próprio contato com Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre ti, sua casa e sua família, em nome de Jesus.